Olá e seja bem-vindo ao Paulo Figueiredo Show. Hoje vamos falar sobre o Supremo Tribunal Federal, Alexandre, mais uma vez, mandando a Polícia Federal, a Gestapo, abrir um inquérito permanente sobre facções criminosas. Ou seja, o assunto das facções criminosas subitamente caiu de forma meio definitiva, a gente vai ver no programa de hoje, no colo do Xandão. E todas as peças vão se encaixando, ao mesmo tempo que o Lula vai à Colômbia de Petro, sancionada por Trump, prestar solidariedade à Venezuela à beira de uma ação militar americana. Nós temos que falar um pouco também sobre os rumores cada vez mais fortes de que Bolsonaro estaria indo para Papuda muito em breve, e eu vou fazer uma viagem no tempo e uma viagem a um vizinho do Brasil, a Bolívia, onde a Jeanine Áñez foi solta e teve a sua ação anulada, a ação que a manteve na prisão por cerca de 5 anos pelo Supremo Tribunal Federal. E vamos falar sobre o que isso pode representar para o futuro do Brasil. E, claro, a notícia que as pessoas têm pedido muito, como foi a visita a Mar-a-Lago, a casa do Donald Trump. Aliás, ainda tem baile de gala lá hoje, eu ainda vou tentar ir. Então, tudo isso e muito mais no programa de hoje. Eu peço a você, como sempre, a gentileza de que você crave o dedo no like. Sério, perde um segundo. Crava o dedo no like. O X, se você está assistindo pelo X, nós temos aí algumas milhares de pessoas assistindo pelo X, aperta o botão do retweet. E eu peço a você também que mande esse programa em todos os seus grupos. Mande no grupo da família, mande para os amigos e mande para os inimigos. E vocês têm feito isso, porque afinal esse é o Paulo Figueiredo Show. Figueiredo, Figueiredo. Figueiredo, Figueiredo. Vocês estão inscritos no canal? Essa é a primeira coisa que eu tenho que sempre perguntar. Quando a gente tem 40% das pessoas não inscritas no canal, a gente toma um susto. Hoje o Paulo Figueiredo também vai passar a ser transmitido, inclusive, pelo canal do Olavo do Carvalho, que quer fazer a retransmissão. Então eu sempre sugiro, se inscrevam no canal do Paulo Figueiredo Show, se inscrevam na TV Flórida e se inscrevam também no canal do Olavo do Carvalho, que tem cortes de várias pessoas, Constantino, Pavinato, eu, dentre outros. Recomendo sempre a vocês. Vamos falar sobre... A gente tem coberto muito, eu tenho gastado bastante tempo nisso, porque é uma área... O Paulo Figueiredo Show tem as áreas, basicamente, que me trazem interesse, né? Eu tenho pouco interesse nas tretas da direita em Santa Catarina, e tenho muito interesse nesse momento, por exemplo, na questão do tráfico e do narcoterrorismo, das conexões do narcoterrorismo na América Latina, de como a esquerda se apoia, qual a profundidade dessa união e o quão o narcoterrorismo está incrustado, infiltrado dentro do Estado brasileiro. E nisso me chama a atenção que nós lá aí no Xandaquistão chegamos a um grande nível de malabarismo jurídico, porque
Antes nós falávamos sobre o inquérito das fake news, ou o outro, chamado inquérito das milícias digitais, e nós fizemos duros questionamentos sobre a duração desses inquéritos. Falamos muito. Os inquéritos, que aliás nunca poderiam ter sido instaurados de ofício pelo Supremo Tribunal Federal, eles deveriam ser, pela sua natureza, no Estado de Direito, temporários. Né? Quando você pega as leis que tratam dos crimes federais, de droga, organização criminosa, dos crimes econômicos, etc., você vê que o prazo para a conclusão de um inquérito policial é bem relativo. O prazo mínimo é de 10 dias e o prazo máximo, se dá nos casos da lei de drogas e de organização criminosas, é bem mais dilatado, é um prazo de 180 dias. E eu digo isso porque é o que diz a lei, mas nós sabemos aqui, uma coisa que nós não fazemos mais no Paulo Figueiredo Show é fingir que o Brasil vive debaixo do império das leis, que vive do Estado de Direito. O Supremo Tribunal Federal já demonstrou várias vezes que não liga absolutamente nada para a lei. Porque nós temos esses inquéritos das fake news, das milícias digitais, por exemplo, se arrastando por anos. Né? O das fake news é de 2019, se eu não me engano. Março de 2019. Então nós estamos agora há quase 7 anos de inquérito. Mas, pelo menos, até agora o Supremo Tribunal Federal pelo menos fingia e se dava o trabalho de prorrogar o inquérito. E eu digo isso que era pelo menos porque isso durou até ontem. Ontem nós tivemos mais uma inovação por parte do STF. Vejam o que diz a reportagem da Globo News. Das favelas foi uma decisão unânime do Supremo Tribunal Federal e no seu artigo 14 diz o seguinte, que a Polícia Federal deve investigar indícios concretos de crime de repercussão interestadual e internacional e que exijam repressão uniforme, bem como garantir equipe e dedicação exclusiva com a finalidade de atuação permanente e dedicada à produção de inteligência e de condução de investigações sobre a atuação dos principais grupos criminosos violentos em atividade. A União, e aí o ministro está fazendo cumprir essa decisão, deve garantir o incremento, os recursos, energia, pessoal necessários para garantir a capacidade de dinheiro, de orçamento, de recursos humanos dos órgãos federais como um todo e dar máxima prioridade a isso. Ou seja, uma investigação permanente focada no Rio de Janeiro. Perguntei para uma fonte agora se isso significaria, por exemplo, investigar a própria operação realizada na Penha e no Alemão.